Agora eu ouço, vamos trazê-lo novamente então, por gentileza. Agora sim, Fabrício, um ótimo dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem. Fabrício, a gente está falando bastante, né? Uma semana importante, inclusive relacionada à inflação. Ontem a gente teve o IPCA aqui no Brasil, toda aquela movimentação de desaceleração em relação ao mês anterior. Hoje a gente teve um CPI também desacelerado, nesse contexto inflacionário bastante relevante, bastante monitorado pelos bancos centrais. Queria entender um pouco da sua visão, se talvez a gente esteja nesse movimento, né, de inflação desacelerando, que acaba trazendo um cenário um pouco mais benigno aí para os bancos centrais, cenário mais otimista, inclusive, com corte de juros à frente. Qual que é a sua percepção a respeito desse cenário inflacionário? Felipe, hoje, fazendo uma comparação um pouco mais próxima de Estados Unidos com o Brasil, apesar de estarmos numa direção de desaceleração, são direção tanto quanto opostas em relação principalmente ao cenário macroeconômico que a gente vem observando, né? No Brasil, apesar da gente ter tido uma desaceleração que é surpreendente, visto que nós esperávamos os problemas lá de maio, principalmente no Rio Grande do Sul, o problema com os alimentos, ali principalmente ali no arroz, que esperávamos que ele conseguisse entrar com mais força na inflação e puxar esse IPCA um pouco para cima, acabou não acontecendo. Mas, nesse meio de tempo, se nós começarmos a fazer uma análise um pouco mais ampla, em junho nós tivemos uma elevação muito mais forte do dólar, tivemos novamente agora o repasse dos combustíveis, que deve entrar um pouco mais forte na função de inflação por serem preços administrados. E também não podemos esquecer da tarifa da bandeira amarela da energia elétrica. Então a tendência hoje, até para o Brasil, por até uma demora que se tem no repasse de custos, você tem o aumento do dólar, aumento de custo de matéria-prima, tudo isso que vai puxando na cadeia, ele demora um pouco mais para entrar hoje na cadeia de preços do mercado brasileiro. Mas ele deve entrar, principalmente aí para julho e agosto, a gente pode ter novamente um repique no IPCA, puxando ele um pouquinho mais para cima. Já nos Estados Unidos, nós temos uma economia desacelerando de forma lenta, ainda um pouco mais lenta até que o Banco Central esperava, mas ela tem a tendência de ter uma redução sem ter um repique inflacionário muito forte. Até pelo conservadorismo que nós vimos ali, principalmente do Fed, em fazer qualquer tipo de corte precipitadamente, e isso acabou trazendo a economia para um ponto que eles estavam procurando já há algum tempo. Os cortes de juros, eles devem ajudar bastante, principalmente os emergentes ali, a conseguir tirar esse diferencial de juros, tirar esse ponto de risco e fazer essa mudança nas curvas de juros. Mas aí nós temos nossa economia brasileira um pouquinho diferente das outras, né? No meu ponto de vista, apesar de eu não ver nenhum cenário de subida de juros, nunca vi, eu só acho que o Banco Central do Brasil lá atrás ele acabou ignorando alguns pontos, principalmente da economia americana, continuando a redução de juros, mesmo tendo as mudanças de guidance lá atrás de corte de juros nos Estados Unidos, o que elevou a função risco de Brasil para um patamar um pouco mais elevado, que fez essa puxada de dólar e ainda gera essa volatilidade, principalmente em dólares e juros no Brasil. Então, eu acho que ali são tendências diferentes, tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos. Pois é, Fabrício, muitas diferenças, né? Até mesmo